Ei, você! Você mesmo! Eu vim aqui para fazer uma proposta para você. Eu tenho uma ideia de uma proposta que talvez não faça tanto sentido para você. Na escola, estudamos diversos conteúdos que talvez não faça sentido para você. Alguns deles, que eu vou dar como exemplo para vocês, são abordados nas disciplinas de História e Geografia. Esses dois são tempo e espaço. Será que você já parou para pensar que essas duas situações fazem parte da sua vida o tempo todo e elas são transformadas? E a nossa proposta é super simples, é usar o espaço público da nossa cidade para a abordagem desses temas. E nesse momento, estamos na praça pública da nossa cidade, que é o lugar perfeito para o estudo da transformação do nosso tempo. E dando continuidade ao nosso trabalho, de apresentação de uma proposta onde a gente vai ajudar tempo e espaço nos espaços públicos da nossa cidade, nós temos aqui uma outra abordagem para se fazer, até dentro da praça pública, igual que nós estamos aqui colocando para vocês, a abordagem também da transformação do espaço. E como que se faz isso? Muito simples, o aluno, ele com a proposta de trabalho de observar o espaço que está aqui, como que ele está organizado, e através de fotografias, comparações, ele vai perceber, as transformações que aconteceram, como que esse espaço está sendo transformado, quais as situações que fizeram esse espaço também, as necessidades. Então, por exemplo, os comércios, que nós temos aqui, o layout da cidade, o layout das ruas, por que elas foram transformadas dessa forma? Porque está na situação que está hoje, organizado dessa forma. Outra situação também que a gente pode colocar exemplo, a abertura de novas avenidas, como nós temos exemplo, uma avenida aqui à nossa direita, que é uma avenida que foi construída recentemente. Isso que, graças à necessidade de um escoamento do trânsito que ficava muito congestionado aqui no horário de pico. Então, exemplo, nós temos a cidade vizinha aqui, que é de Itapevi, que de certa forma os carros que vêm de Barueri, que passam por esse local, teriam que se deslocar por esse local aqui, por essa direção. Houve uma necessidade de abrir-se uma nova estrada. Então, quando o aluno ele começa a fazer esses estudos, começa a pesquisar essas situações, ele vai percebendo essas transformações e transformações de espaço através de uma certa necessidade. Então, dando continuidade, além dos estudos do espaço público, que a gente está aqui colocando a praça como exemplo, o estudo sobre a questão dos emancipadores, as pessoas que foram importantes, quem construiu a praça, quem dá nome a essa praça. Nós temos também uma outra proposta que vai fazer com que o aluno se habitue ainda mais à questão do seu espaço e a transformação dele, é a proposta de um mapa mental. Ou seja, o que o aluno vai fazer? Além de pegar e vir pesquisar sobre um espaço público, pesquisar sobre as transformações que acontecem nele, também nós temos a ideia de produção de um mapa mental. O que é esse mapa mental? É fazer com que o aluno, por exemplo, coloque o trajeto que ele faz da sua casa para a escola, da sua casa para o centro da cidade, e o professor ele pode fazer com que o aluno trace esse mapa mental fazendo como que é esse trajeto, por onde ele passa, quais são os pontos mais importantes, quais chamam mais atenção nesse trajeto. E aí ele vai passando, e, por exemplo, um trajeto do bairro, no caso do Analândia, que é um bairro aqui perto, ele vai passar por algumas avenidas, ele vai passar por alguns prédios públicos, e aí essa passagem vai fazer com que ele preste atenção nesse espaço. E quando ele faz a confecção desse mapa mental, ele vai estar se apropriando desse espaço, ele vai começar a perceber essa condição de transformação, a importância do seu uso, as necessidades que ele tem. Para exemplificar melhor ainda, dando mais exemplos de como isso pode ser feito, de que forma isso pode ser colocado, ser abordado, a gente está aqui também num monumento aqui importante na cidade, aonde coloca uma das figuras importantíssimas, que foram precursoras aqui da nossa cidade,
que é o ex-prefeito Dorvalino Abílio Teixeira, né? E se você olhar aqui, ele tem um monumento onde mostra que ele foi importante. Então esse aluno, ele pode, né, procurar saber, se apropriar de quem foi essa pessoa, né, e que tempo que ele governou, o que aconteceu durante esse período de governo, né, quais coisas que aconteceram, quais situações que foram importantes para a cidade. Né? Então, assim, temos aqui um monumento aqui, ó, onde tem essa placa, onde tem a informação, né, sobre esse personagem da cidade. Né? Aqui nós temos, por exemplo, a data de nascimento, a data, né, de onde é o falecimento. Então aqui nos vai dando os indícios de muitas coisas para fazer com que o aluno que passa pelo centro da cidade, né, o tempo todo ele está se deslocando, ele vai para os lugares, vai para a escola, vem para o centro comercial aqui fazer alguma compra com seus pais e não se atentam que aqui nós temos um riquíssimo local com materiais importantes e interessantes para poder fazer o estudo dessa história através do tempo, na geografia, através do espaço, né? Por exemplo, nós temos aqui, por exemplo, uma das vias principais de Jandira, que é a Via Expressa Mauri Sebastião Baruch. Foi também um dos precursores da cidade. Quem são esses caras? O que eles fizeram de importante, né? O que eles fizeram para que a cidade seja o que é hoje, né? Então, é a proposta de partir do concreto, né, e fazer com que ele olhe o que existe dentro do seu local e que faça com que ele aprenda dois conceitos importantes: tempo e espaço. Então, eis agora a nossa proposta da atividade que o professor vai aplicar na sala de aula. Né? Então, assim, nós colocamos alguns exemplos, né? Colocamos imagens para vocês aí do dia a dia, né? Nos próprios espaços públicos, que a proposta é fazer com que a ideia da atividade parta do ponto de vista dos nossos espaços públicos, né? Então, porque assim a ideia é fazer com que o aluno vivencie a sua própria vida, o que ele vê, o que ele convive, para que ele possa, né, entender e compreender a temática tempo e espaço. Né? Então, a primeira proposta qual é? A primeira proposta, a gente vai dar o foco na questão do espaço. Tá? Então, a proposta é o quê? Que o aluno visite, né, os espaços públicos. Né? Então, tem praça pública, tem as principais avenidas, tem os prédios públicos. Né? E aí, através dessa visita, ele perceba esses locais como importantes, né, da cidade e até para a vida pessoal dele, né, que várias situações ali, como prédios públicos, até a praça pública serve de lazer, os prédios públicos prestam serviços para eles. Então, assim, quando eles vão ter, a partir do momento que eles tenham contato com esses espaços, eles vão perceber a importância deles, certo? E aí a ideia é fazer com que eles pesquisem, né, através de fotos, quais transformações houveram nesses espaços. Isso que através de fotos antigas, né, nos acervos da prefeitura, nos acervos da biblioteca municipal, e isso vai fazer com que o aluno, fazendo essas comparações, olhando, ele pode trazer, né, para ele mesmo esse tipo de transformação. Então a ideia é o quê? O professor pegar, pedir para que o aluno visite esses espaços e pesquise e façam essas comparações e tragam, né, essas comparações prontas e analisadas para que eles entendam esse processo. Outra questão no espaço, tá? A gente vai colocar uma proposta de fazer o quê? Um mapa mental, que é o quê? Ele tem um ponto de partida da casa dele ou da própria escola que ele estuda e aonde ele vai fazer um trajeto, por exemplo, a praça pública da cidade, né? Então, assim, ele tem a ideia de fazer esse trajeto, onde ele vai elaborar esse trajeto de acordo com o mapa mental das vivências, das imagens que ele vai e pelas ruas que ele vai passando, tá? Então, por exemplo, vou colocar aqui para vocês um exemplo do Google Maps, né? Que nós pegamos um trajeto numa escola do bairro aqui de Jandira até a praça pública do centro da cidade. Ele vai fazer essa pesquisa primeiramente, fazendo esse recorte desse mapa, mostrando, colocando como que é esse trajeto. Ele vai separar isso para o professor e juntamente com isso ele também vai fazer o trajeto andando
né? E elaborando o seu mapa mental em relação a esse trajeto. E aí ele vai estar percebendo, ele vai estar olhando de que forma esse espaço é constituído, de que forma ele é organizado, né? Então, a propósito, em relação ao espaço, nós temos essa situação. Primeiramente, visitar espaços públicos, comparar com fotos antigas e aí trazer para o professor, né, essas comparações, as suas impressões, e também, né, através do trajeto, entendendo esse local, entendendo a concepção desse espaço através do mapa mental, né, e tendo como ponto de partida o Google Maps, a imagem que vai ter lá nesse trajeto colocado dentro do espaço desse aluno. Tá? A proposta do espaço é dessa forma. A outra proposta, né, que nós estamos colocando, que é a questão do tempo, da transformação do tempo, é fazer com que o aluno, através das visitas desses espaços públicos, ele vai começar a ter contato com a própria história da cidade. Então, por exemplo, na praça pública, que nós colocamos como exemplo aqui na nossa videoaula, nós temos ali bustos de pessoas importantes, estátuas, né, monumentos. Então, o que acontece? Essas pessoas, elas estão ali porque elas tiveram uma certa importância na história desse local. Então, eles foram personagens dessa transformação, né? E, de certa forma, o que o aluno vai ter que fazer? Ele vai ter que pegar, ele vai ter que pesquisar essas pessoas, quem foram esses personagens, de que forma eles interferiram na história do local, de que forma eles colocaram essas transformações, do que eles participaram, né? E sempre deixando que eles façam essa pesquisa e coloquem, porque esses personagens são aqueles que aparecem na contagem das mudanças históricas desse local. Então, na proposta de tempo, nós temos a ideia de que os alunos procurem essas modificações feitas através dessas pessoas, tá? Isso aí tudo com o propósito do professor. Então, assim, a ideia é fazer com que o aluno tenha essa vivência na prática e na vivência também da realidade que ele vive, tá? Então, essa é a nossa proposta de atividade. Fechou. Olha, vocês aqui de novo, gostaram da proposta de trabalho? Fácil, né? Muito fácil. E sabe por que é fácil? Porque eu não preciso de muita coisa. Só precisamos prestar atenção no nosso espaço e nas transformações que acontecem através do tempo.